Bom dia, estamos aqui novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Apocalipse. Vamos começar, como sempre, conversando um pouquinho com o nosso papai e a seguir nós já retomamos o estudo. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais um dia, Pai, um dia lindo de sol, um dia de vida que Tu nos dás, Senhor. Queremos te agradecer porque somos muito abençoados, Senhor. Queremos te agradecer porque Tu és um Pai amoroso que tem suprido tudo o que necessitamos, tem nos guardado sob a Tua proteção e tem sido nosso melhor amigo e conselheiro. Queremos te agradecer por termos livre acesso ao Teu trono de graça. Que maravilha, Senhor! Isso é um privilégio sem preço, Senhor. Nós sabemos que Jesus rasgou o véu que nos separava de Ti, e por isso nós podemos nos chegar a Ti a qualquer momento. Tu sempre estás pronto para nos ouvir e para nos atender. Tu és a nossa força, Senhor. Obrigada, Pai. Não há palavras para te agradecer. Tão grande bênção. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Fica também com nossos amados, nossos queridos, onde estiverem. Visita os seus corações, suas almas, seus espíritos. Fala com eles, atrai-os para Ti, Senhor. Eu falo e oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse sobre os principais personagens e símbolos mencionados em cada capítulo do Apocalipse. Nos estudos passados, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 4. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 5. Esse capítulo que fala do livro selado com 7 selos, e num dos exemplares da Bíblia que eu tenho, o título é O Leão é um Cordeiro. É um título diferente, porque ele mostra uma coisa, um detalhe muito interessante, que Jesus, é uma simbologia. Jesus é representado, ora ele é representado como o leão, ora ele é representado pelo cordeiro. E parecem duas coisas incompatíveis, mas não são. Para os que creem nas Sagradas Escrituras, e nós estamos entre esses, toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Não são os poderosos do mundo que determinam o rumo da história. Não são os filósofos que interpretam os seus segredos e que decifram seus mistérios. Não são os futurólogos que retiram o véu do futuro. Deus, o nosso Deus e Pai, que está no trono do universo, ele tem um sentido para a história. Os que confiam em Deus não caminham para um ocaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão, porque Deus está no trono, Ele reina, Ele faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E isto nós temos e percebemos claramente estudando o Apocalipse. Nesse capítulo 5, assim vendo como se fosse um palco de um cenário, os personagens desse capítulo 5, pela ordem, são: 1. O livro com 7 selos, que será aberto por Jesus Cristo. Um anjo forte. 2. Um anjo forte. 3. O leão da tribo de Judá. Quem? Jesus Cristo. 4. A raiz de Davi. Quem? Jesus Cristo, como descendente de Davi. 5. O cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Quem? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que, imolado, tira o pecado do mundo. 6. Harpas, que são aqueles instrumentos musicais. 7. Taças douradas cheias de incenso. 8. Milhares de anjos. E toda a criação louvando a Deus Pai e ao Cordeiro. Então, esses 8 símbolos e personagens compõem o capítulo 5 do Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. 1. João viu um livro, um pergaminho enrolado, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, de tal maneira que, à medida que o rolo fosse desenrolado, os selos seriam sucessivamente quebrados. O livro está na mão direita de Deus. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. O livro está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. O futuro está nas mãos de Deus. 2. O segundo personagem, um anjo forte, faz a pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Esse anjo forte, ele é também mencionado em Apocalipse mais 2 vezes, no capítulo 10, versículo 1, e no capítulo 18, versículo 21. Vocês podem ler depois. Sua grande voz indica que o que foi dito é de suma importância e exige a atenção de todos. Acerca dos anjos, a Bíblia menciona arcanjos, querubins e serafins. Alguns parecem ter funções distintas, mas não há menção de hierarquia, salvo em Apocalipse 12, 7, que mostra o arcanjo Miguel no comando sobre outros anjos, que parecem fazer parte de um exército de anjos com a função principal de lutar contra os anjos caídos, os demônios que seguem a Satanás. Agora, ao mesmo tempo estão 3 e 4, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. João constatou que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E por isso João chorava. Mas um dos anciãos confortou João e lhe disse, aqui entre aspas, porque é textualmente o que está na Bíblia: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isso está em Apocalipse 5:5. A referência a Cristo como leão é baseada nas bênçãos proféticas de Jacó, em Gênesis 49, 9 e 10. Foi por meio da tribo de Judá, simbolizada pelo rei dos animais, que Jesus veio ao mundo. O conceito de Cristo como a raiz de Davi, ou descendente desse rei de Israel, também se encontra registrado em Isaías 11:10. O reinado do rebento de Jessé é o título desse capítulo 11. A caracterização de Jesus como leão chama a atenção para sua manifestação como soberano juiz do mundo, especialmente na sua segunda vinda, para estabelecer o milênio, em contraste com seu retrato como cordeiro, que nos fala da sua mansidão. Esta é a única referência a Cristo como leão no livro de Apocalipse. Agora o 5º personagem, o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. A seguir, João registra, entre aspas, agora textualmente: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6 e 7. O propósito de caracterizar Jesus como cordeiro é identificá-lo com o cordeiro inocente, sacrificado, imolado em sua primeira vinda, e também glorificado como o Cristo no Apocalipse. Ele é ao mesmo tempo cordeiro e leão, pelo fato de os atributos de Deus serem também possuídos por Jesus. Os 4 seres viventes aparecem com destaque nesse cenário. A referência a chifres indica autoridade. Vide também Daniel 7, 24 e Apocalipse 13, 1. Os 7 olhos são identificados como 7 Espíritos de Deus, provavelmente outra referência ao Espírito Santo, como no capítulo 5, 6. Vide também Zacarias 3, 9 e 4, 10. João descreve a seguir: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Os mesmos 24 anciãos que se prostraram perante o trono curvam-se e adoram o Cordeiro, a fim de indicar sua divindade e autoridade. 6 e 7. Harpas e taças douradas. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E olha, veja o que significam essas taças de incenso. São as orações dos santos. Os santos, quando oram, as suas orações ficam em taças de ouro diante do trono de Deus. Isso está em Apocalipse 5, 8. Ao reconhecer a divindade do Cordeiro, os 24 anciãos entoam um novo cântico.
entre aspas aqui, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. A tradução dos versículos 9 e 10. Isso aqui agora eu transcrevi ao pé da letra do livro de John Walvoord, um estudioso do Apocalipse. Prestem atenção porque é minucioso. Eu achei interessante trazer aqui para vocês. A tradução desses versículos 9 e 10, na Bíblia revista e atualizada, ela difere um pouco das mais antigas, devido a uma variação textual. Ali, nessa Bíblia revista e atualizada, é inserido o pronome oblíquo nos, e surge a primeira pessoa no lugar da terceira, estabelecendo o seguinte texto: porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, e vai assim vai, até que diga, nos constituíste reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A diferença é que nas versões mais antigas, o cântico indica que os 24 anciãos representam os que foram redimidos, o que se ajusta bem com a ideia de que eles indicam ser a igreja. Agora, na versão atualizada e nas mais recentes, o uso da terceira pessoa faz com que os comprados pelo sangue do Cordeiro sejam distintos dos 24 anciãos, desde que o texto diz, porque foste morto e com seu sangue os compraste, não nos compraste, os compraste, aqueles que procedem, e assim vai até dizer, os constituíste reino e sacerdotes, e termina dizendo, e reinarão, em vez de dizer reinaremos, fala reinarão sobre a terra. As versões mais antigas faz com que os 24 anciãos sejam homens e apoia a ideia de que são a representação da igreja. As mais modernas tornam o versículo mais amplo e afirmam simplesmente que Cristo redimiu homens de todos os povos da terra e os fez seus súditos. A versão revista e atualizada sugere que os 24 anciãos sejam seres além de homens, ou seja, anjos, embora não afirme isto claramente, sugere apenas. Os estudiosos discordam quanto a esse assunto. A evidência textual dos manuscritos gregos em favor do pronome e do verbo na primeira pessoa do plural sugere fortemente que essa seja a melhor leitura. Isso daria aos 24 anciãos um lugar especial no céu, um grupo distinto de anjos em vez de seres angelicais. Não há razões definitivas para que estes seres não possam ser homens redimidos em vez de anjos, a despeito de qual opção textual se faça. A interpretação que os considera anjos é possível com a leitura adotada pelas versões recentes, mas não é apoiada por qualquer afirmação.
Seja qual for a escolha textual, a probabilidade é que os 24 anciãos sejam homens. Vamos para o item 8, milhares de anjos. Ao observar o que acontecia no céu, João viu e ouviu uma multidão inumerável de anjos que também adoravam o Cordeiro. Entre aspas, aqui textualmente, vi e ouvi uma voz e muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Apocalipse 5, 11 e 12. Os detalhes desta oração angelical ao Cordeiro são significativos. Em primeiro lugar, há um número descomunal de anjos, o que os coloca acima de qualquer estimativa humana. Nessa passagem, eles surgem cantando, o que é incomum para os anjos. O cântico de um tão grande número deles parece sobremodo impressionante e forma um pano de fundo importante para a adoração final ao Cordeiro por todo o universo. O fato desse louvor angelical se seguir ao oferecido pelos 24 anciãos sugere um contraste entre a adoração humana e a angelical. O louvor de toda a criação. Além desses milhares e milhares de anjos, João registrou que ouviu um grande coral composto não apenas de anjos, mas de todas as criaturas no céu e na terra. Aqui então está textualmente: ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Isso já está em Apocalipse 5, 13 e 14. A glória desta cena celestial faz um contraste com o cenário que domina a terra, quando começa o tempo final da angústia. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse são significativos, porque relembram ao leitor as cenas horríveis que ainda virão na grande tribulação. O fato de que no céu há vitória, majestade e glória, e que no tempo determinado por Deus, sua autoridade será expressa também na terra, no reino milenar. Maravilha! Até a semana que vem.